Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar sobre uma coisa que basicamente tem passado pela cabeça, se calhar de todos ou quase todos os fotógrafos, porque existe uma coisa chamada inteligência artificial e a inteligência artificial gera muito bem imagens. Ainda estamos nos primórdios da inteligência artificial a gerar imagens, ainda não tem sequer, digo eu, pelo menos publicamente, não tem sequer um ano de utilização esta tecnologia e já vemos imagens que à primeira vista, ou pelo menos consumidas em redes sociais, nos deixam, até aos profissionais deixam-nos um bocadinho tipo, isto é uma foto, isto é... O que é isto? Isto é uma foto, isto é gerado por AI, isto é o quê? E então, com esse pensamento, digamos assim, em mente, resolvi fazer um vídeo com um pensamento, um vídeo filosófico. E antes de desligarem, não vou entrar por aí, mas um vídeo sobre será que a inteligência artificial vai matar a fotografia? Ora bem, eu tenho uma visão muito particular porque estou dos dois lados da moeda. Vocês sabem que eu sou fotógrafo, é o canal que estão a ver tipo, nesta caixinha. Fotógrafo, não é? Diz fotografia no nome, ou fotografia, ou seja o que for a língua que vocês estão a ver. Mas para quem não sabe, sou dono de uma empresa de programação onde, de momento, já usamos bastante AI para substituir, digamos, tarefas, ou para facilitar tarefas. Será o melhor termo usar facilitar tarefas. Neste momento, estamos no início de 2023 e já é possível, com alguma facilidade, substituir um copy. Não é que faça o mesmo trabalho, o AI, mas faz 80%, 90% do trabalho. Ou seja, para coisas que não são tão, como é que eu ia dizer, tão específicas, tão complicadas, o AI substitui um copy. E com isto não estou a dizer que os copies devem deixar de existir, nem muito pelo contrário. Eu acho que os copies devem começar a usar estas ferramentas para lhes facilitar a vida e depois eles dão o seu cunho pessoal em cima. É só a minha teoria. Mas pronto, o AI, ou a AI, a inteligência artificial, neste momento já consegue substituir com umas aspas muito grandes alguns trabalhos, alguns postos de trabalho. E isso começa a ser um bocadinho preocupante, especialmente porque o copy, ok, já vimos o chat GPT, ou o que é que ele consegue fazer, não é? O que é uma chatice para os copies, portanto, e só tem tendência a melhorar à medida que for que é mais utilizado e que aprende mais coisas, portanto, medo, hashtag medo, e os próximos a levar porrada são os fotógrafos ou criadores de imagem. Ora bem, como vocês sabem, hoje em dia já é possível criar uma imagem a partir de um texto, ou seja, vocês pedem o que querem e um sistema como o DALL-E ou o Midjourney cria-vos uma imagem com, eu vou-lhe chamar, algum detalhe que de outra forma seria mais complicada de fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês podem pedir a um DALL-E ou a um Midjourney que vos faça uma pintura do Salvador Dalí, mas pintar um macaco a comer uma banana, algo que ele nunca fez, ou pelo menos que se saiba, não é? E a inteligência artificial é tão inteligente, redundante, que consegue interpretar o estilo e substituir o sujeito e juntar os dois e fazer uma pintura como se fosse o Salvador Dalí a pintar o macaco a comer uma banana. Ok. Nesse aspecto estamos mais ou menos entendidos, ou seja, o código que está por trás entende o que é estilo, entende o que é o sujeito, entende o que é a distância focal até, entende o que é luz, entende uma série de, digamos, de parâmetros que vocês podem especificar. O que é que ainda não é possível fazer, mais por limitação de hardware do que por limitação de software, é ter uma imagem fotorrealista. Vocês podem pedir sempre imagens fotorrealistas, mas há dois problemas. O primeiro problema é a imagem nunca tem mais do que 1024 por 1024 pixels, pelo menos no momento que eu estou a gravar este vídeo. É uma limitação de hardware,
não é uma limitação de software, porque em termos de software vocês podiam pedir uma imagem de 5.000 por 5.000 que ele faria. O problema era os recursos de hardware usados para o fazer. Estima-se que, por exemplo, um serviço como o Chat GPT neste momento esteja a perder 3 milhões de euros por dia, só em servidores e afins. Portanto, o DALL-E e o Midjourney não devem andar muito longe. Daí as limitações que eles metem na criação das imagens. Com isto dito, nós estamos no início das imagens geradas por inteligência artificial, certo? Estamos num beta muito early stage. E o que é que eu quero dizer com isso? Imaginem, ou melhor, comparem o early stage de gerar imagens AI ao early stage da informática ou da fotografia neste caso. E eu acho que o salto do AI entre o early stage, vou-lhe chamar beta, entre o beta e algo que seja consumível profissionalmente, não é? Vocês precisam de uma foto de uma equipa a trabalhar à mesa para pôr no novo site que vocês fizeram da empresa. Ok, hoje em dia tem que ir comprar uma imagem stock, se calhar daqui a 6 meses vocês pedem isso a um DALL-E ou a um Midjourney e aquilo fica uma fotografia gerada por inteligência artificial. E isso é que é assustador na inteligência artificial, é a velocidade com que ela evolui. Passando ao tema principal do vídeo, não sei porque é que carreguei tanto em principal, mas whatever, eu acho que nunca vai substituir, o AI nunca vai substituir nem os copy, nem os fotógrafos por uma simples razão. É preciso arte, é preciso criatividade, é preciso diferenciação, é preciso várias coisas que o AI não consegue fazer, pelo menos num futuro previsível. Consegue, obviamente, aprender com o que já está feito, não consegue, se calhar, inovar e inventar algo. Pelo menos é esta a minha percepção do AI, estando dos dois lados, como consumidor, não é? Gerar imagens, gerar texto, gerar vídeos, gerar etc. E como programador que está envolvido em alguns desses projetos. E então tenho andado a ler, tenho a minha ideia e tenho andado a ler o que é que as outras pessoas dizem e acho que é complicado, é muito complicado, porque nós estamos numa fase muito inicial e já começa a ser cinzento distinguir certas imagens, não todas, mas certas imagens, e daqui por um ano é o mesmo se calhar do que a fotografia evoluir em 10 anos, portanto daqui por um ano se calhar nós temos imagens geradas por AI super realistas, super detalhadas, super definidas, que ficam mesmo naquele limite de se calhar só um profissional que vai analisar a luz, de onde é que ela entra e se as sombras batem todas certo e não sei o quê, é que vai conseguir perceber se foi gerada ou foi fotografada. Portanto, isto torna aqui as coisas um bocadinho complicadas ou um bocadinho fáceis, dependendo da vossa maneira de ver a coisa. E eu, como não me quero alongar muito neste vídeo, até porque ainda estamos muito no início do AI, eu vou pôr aqui no ecrã um quote e vou-vos ler em inglês, mas vou-vos ler porque eu achei piada, achei engraçado, achei que devia perguntar à pessoa certa se o AI iria substituir os fotógrafos ou iria matar a fotografia, melhor dizendo. E então a pessoa certa, entre aspas, é nada mais nada menos que o Chat GPT, que é aquele sistema que até podia ser um bocado biased de dizer sim, eu de entretanto tal, fotógrafos, acabou-se. E eu vou-vos ler o quote e vou-vos pôr no ecrã. It is unlikely that AI systems that generate images with prompts will kill photography. While these systems can produce images that are visually appealing, they do not have the same creative and expressive capabilities as a human photographer. Photography is a form of art and it involves more than just the technical aspects of image capture and processing. It involves the ability to see the world in a unique way and to communicate a message or emotion through an image. While AI systems may be able to assist photographers and make certain aspects of the process more efficient,
they are unlikely to replace creativity and artistic vision of a human photographer. Não podia ter dito isto melhor, portanto não poderia ter feito um copy melhor, pelo menos eu. Acho que está uma resposta impecável, impressionante para uma máquina. Não nos esqueçamos que foi uma máquina a responder, e eu concordo a 100%. Ou seja, nós como fotógrafos temos que olhar para o AI como uma ferramenta, ou várias ferramentas que nos vêm ajudar e facilitar certos processos. Por exemplo, o processo de filtrar as imagens. Quando vocês tiram 10.000 imagens num casamento, há AI que facilita esse processo. Analisam as fotos todas e de cada set, digamos assim, vocês têm 4 fotos todas muito similares, mas uma é que está com os olhos abertos. O AI consegue-vos facilitar esse processo, e há vários, ou pelo menos um plugin para o Lightroom que faz exatamente isso. O processo chama-se Culling, ou seja lá como a coisa for dita, se quiserem procurar no Google. E então eu acho que o AI aí, por exemplo, vem resolver ou vem facilitar bastante o trabalho de selecionar imagens, não é? Se está com os olhos fechados, se parece que está a andar a pessoa ou parece que está parada, essas coisas o AI vem facilitar. O AI vem facilitar quando é para expandir uma imagem, o AI vem facilitar quando é para selecionar um sujeito. Agora, criar uma imagem do zero e ser artística e ser interessante, eu espero que não, porque eu gosto de fotografar e gosto de fazer isso o meu trabalho e o meu negócio. Portanto, se isso acontecer, vou ter que fotografar só por hobby, e o meu negócio passa a ser gerar imagens por AI. Portanto, queria agradecer a todos por terem visto mais um vídeo. Espero que tenha sido útil. Espero que quando este vídeo for publicado daqui a uns dias, isto não esteja já tudo diferente e o conteúdo esteja desatualizado. No entretanto, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e investiguem bastante o AI, as ferramentas que existem, que são muitas. Já existem muitas ferramentas que podem facilitar o vosso processo fotográfico com 1001 coisas, especialmente na edição. E Rise of the Machines, não é? Temos de ter cuidado com isto. Terminators e coisas afins, pois, não é? Medo, muito medo.